Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu falei sobre a divindade de Cristo na semana passada e eu recebi uma pergunta muito importante de uma pessoa que está inscrita no nosso canal e ele me perguntou, mas o Messias, esperado pelos judeus, ele viria com toda essa autoridade que você está dizendo de Cristo? Os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, ele seria divino, como você diz que Cristo é? É uma pergunta muito importante. Então, vamos lá. Moisés foi o primeiro, podemos dizer assim, a profetizar diretamente sobre a vinda do Messias, quando ele disse, olha, vocês podem aguardar um profeta como eu, ele vai vir, deu detalhes, né? Então, o próprio Moisés não falou assim, o profeta que vai vir será o próprio Deus encarnado, virá em forma humana. O próprio Moisés não citou isso, tá? Mas a Bíblia depois citou e várias vezes, ok? Mas o que eu queria deixar aqui mais assim saliente é a questão prática, que eu sempre prefiro ela. Se a gente precisar aqui estudar um pouco mais de teoria, eu estou disposto. Eu creio que já existe muito material bom por aí, tá? Por isso é que eu tento fazer algo inédito, sem entrar em contradição com o que grandes mentes, grandes homens de Deus já estudaram, tá? Meu objetivo aqui não é entrar em contradição com o que essas grandes mentes já disseram. Não, eu só estou querendo acrescentar algo que para eles talvez não chamou atenção, que é a questão prática. Ok? Então vamos lá. Olha, os judeus não reconheceram Jesus quando ele veio, em sua maioria. E eu vou explicar o porquê. E apesar daquela enxurrada de textos bíblicos falando sobre o Messias, eles, usando a própria Bíblia, rejeitaram a Jesus. Por quê? A Bíblia estava em contradição? Não é isso. A Bíblia cita desde o Velho Testamento a segunda vinda do Messias. Preste bem atenção. Mesmo no Velho Testamento, a Bíblia já citava a segunda vinda do Messias. Tá? Isso é o que eu quero dizer o quê? Jesus não tinha vindo nem pela primeira vez, mas a Bíblia já falava de quando ele ia voltar na segunda. Ok? Então, o que acontecia? Há textos na Bíblia falando sobre o Messias, e quando ele vier, ele vai destruir os seus inimigos. Tá? Então, dá a impressão de um general, um poderoso guerreiro, e que literalmente, diz ali, literalmente, destruiria seus inimigos, aqueles que são contra o seu reino. E por outro lado, tem textos falando do Messias que ele viria manso, humilde, que ele seria como um cordeiro. Então, é lógico, para uma mente, não precisa nem estar muito esclarecida, isso aí está em contradição. Como que um general que vem, que mata os inimigos, que extermina os inimigos, pode ser humilde, manso? Estão entendendo? Então, tem textos na Bíblia que falam quando o Messias viria pela primeira vez. E depois tem textos que falam quando o Messias viria pela segunda vez. O que os judeus fizeram? Tão massacrados pelos romanos, e até antes por outros povos, mas vamos falar pelo Império Romano, com tantos impostos e taxas e tanto sofrimento, eles se apegavam a textos que diziam quando o Messias viria poderoso na segunda vez. Quando o Messias viria em poder, botar um ponto final na maldade desse mundo. E os textos que falavam que o Messias viria humilde, como Isaías 53, Isaías 53 é o centro da primeira vinda de Jesus, né? Ali fala claramente que ele ia sofrer
ali fala claramente que ele seria morto, claramente. Né? Então, ali fala claramente que ele seria o nosso substituto na morte. Alguém, é um tesouro enorme, Isaías 53. E aí eles recusavam esses textos. Muitos judeus até hoje proíbem os seus adeptos de lerem Isaías 53, entre outros textos de Isaías 53, especialmente, mas muitos textos de Isaías são proibidos por judeus porque eles revelam que Jesus já veio, o Messias já veio. O que vai acontecer é a segunda vinda do Messias. Agora, prestem bem atenção. Na primeira vez, ele veio humilde, né? Veio humilde. Ele estabeleceu o reino da graça, nós falamos assim. Na segunda vez, Cristo vem estabelecer o reino da glória. Então, os judeus não queriam o reino da graça, eles queriam o reino da glória, para depois, então, receber a graça. Eles inverteram. E engraçado que isso ocorre de novo para muita gente. Muitas pessoas agora querem a glória do reino, e a glória literal, tá? Com riquezas, com uma vida farta, uma vida ausente de doenças, né? Muitas pessoas abandonam os caminhos de Deus quando tem uma doença, mas agora não é o reino da glória. A promessa está feita para nós, a nossa saúde será completamente restaurada na segunda vinda de Cristo. Não foi prometido na primeira vinda. Ok? Alguns podem falar assim, mas Jesus fez muitas curas quando ele veio. Ele fez para demonstrar o que ele pode fazer. Não veio para exterminar. Tanto é que as pessoas que Jesus curou morreram. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Isso não vai ser no futuro desse jeito. Quando Jesus, vou ser até poético aqui, matar a morte, entendeu? Aí vai ser final. Isso está lá em Apocalipse, não vai ter mais morte. A morte ainda existe até hoje, mas a morte vai morrer. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, né? Paulo até provoca a morte, né? Ele diz em outras palavras assim, morte, onde está o teu poder, né? Depois que Jesus ressuscitar todos os mortos, a morte finalmente vai morrer também. Mas são vários temas conectados que eu estou dizendo aqui. Mas vamos voltar especialmente à questão do Messias. Vocês entenderam? Se você está querendo agora o reino da glória, de fartura, de ficar passeando de iate e coisas semelhantes, porque Deus é rico, Deus é poderoso e Deus vai fazer isso, e você espera que quando Jesus voltar, os seus pecados sejam perdoados, pecados que você não venceu, estilo de vida não cristão que você não venceu, você vai ter uma grande decepção. Uma grande decepção. Se você pegar uma boa Bíblia, e não são muitas, uma boa tradução, em Hebreus 9, 27 e 28, diz assim, porque ao homem está determinado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Olha o 28, porque Cristo vai vir não para livrar dos pecados, mas para buscar aqueles que o aguardam. Então, quando Cristo voltar, ele não vem mais para perdoar. Pode ler com calma, quando fala assim, então o Filho do Homem virá em poder e grande glória. Muitas vezes essa frase, poder e grande glória. Nunca a Bíblia diz assim, então o Filho do Homem virá em graça. Então o Filho do Homem virá em misericórdia. A volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo à Terra, não será em graça e em misericórdia. Será em poder e grande glória. Mas por quê? Porque o trabalho da graça e da misericórdia já terminou terá terminado antes da vinda de Jesus. Aqueles que realmente querem ser curados por Cristo, espiritualmente, já estarão curados. Eles não vão ser curados na
exata vinda de Jesus. Tanto é que tem vários textos, mas eu vou citar um. Apocalipse 1, verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, está falando de Jesus. Eis que vem com as nuvens, o que você acha? Maravilhoso. E todo olho o verá. Nossa, que coisa linda. Mas aí ele fala assim, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então esse verso ele não é bonito. Ele termina dizendo que todas as tribos da terra se lamentarão quando eles virem Jesus vindo nas nuvens do céu. Por quê? Se é um acontecimento fantástico, se Cristo vem para botar um ponto final em tudo o que é mal, por que as tribos da terra se lamentarão? Em Apocalipse 6 diz que as pessoas, vários ímpios, vão falar para as rochas, caiam sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Por que tanto medo assim do Messias? Porque na segunda vinda, eu repito, o Messias não virá em graça, mas virá em poder e grande glória. E os que não estiverem preparados, só de estarem na presença dele, eles mesmos vão querer morrer. Vai ser apavorante o encontro com o Messias. Por outro lado, no Velho Testamento, nós vemos textos dizendo assim: esse é o Deus que nós aguardávamos. Ou seja, essas pessoas foram zombadas a vida inteira. Cadê o Deus? Cadê o Deus que vocês aguardam tanto? Eu ouço falar que Jesus vai voltar. Nossa, há tanto tempo que falam, que dizem, zombando, né? E aí essas pessoas vão finalmente chegar ao de falar: esse é o Deus que nós aguardávamos. Lembra que vocês zombavam da gente? Esse é o Deus. Agora nós vamos embora com ele. Então tem muitos textos bíblicos falando sobre isso. Tome cuidado para você não estar esperando agora o Messias falso. Se você está querendo agora o reino da glória para depois receber o reino da graça, você não vai ficar com nenhum dos dois. E você vai deixar de existir simplesmente. Você não vai ter reino da glória, não vai ter reino da graça. O Messias não vai fazer parte da tua vida. Isso é um assunto muito sério. Muito sério. Que merece muita consideração. Que merece horas de meditação, de planejamento, de estudo e de decisões. Se você assistiu esse vídeo e você não está querendo tomar nenhuma decisão, você não entendeu essa mensagem. E você está em perigo. Então acorde, desperte, preste atenção no que foi falado aqui, assista esse vídeo novamente e tome as decisões que você precisa tomar. Não sou eu que vou te dizer, a palavra de Deus te diz. Agora, por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas também não sejam enganadas e elas possam estar esperando o verdadeiro Messias. Que elas não percam a oportunidade, como os judeus, por exemplo, perderam no passado. Conviveram fisicamente ali com o Messias e não o reconheceram. Compartilhe esse vídeo, porque vai alertar muitas pessoas. Deixe seu like, porque isso vai reforçar aqui o nosso canal. Estamos precisando muito disso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ok? E ore muito por esse trabalho, porque ele é feito para a honra e glória do Messias, do nosso Senhor Jesus. Amém.